Negócios na Pauta, de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as cadeias afetadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Além da questão do ferro-gusa, nós temos também outros importantes insumos que tiveram a produção e a comercialização internacionais afetadas pela guerra, não foi, Arthur? Sim, Dalva, diversos insumos que afetam inúmeros setores, só para citar alguns. Fertilizantes, combustíveis, trigo e por aí vai. Então vamos voltar aqui a conversar com o economista Wagner Matos, o nosso convidado. Wagner, você terminou o bloco anterior com uma fala bastante otimista, né? Quer dizer, você citou vários fatores, por que está entrando dólar no Brasil muito fortemente, fazendo com que o real seja apreciado. Também tem a questão dos juros, né? Que o Banco Central só subindo os juros aí, os investidores internacionais vêm atrás de uma renda fixa bastante forte. E eu ouvi também citar um outro fator, que seria o seguinte, que o mundo está olhando a América Latina, principalmente a América do Sul agora, de outra forma. Assim. Nós somos um continente pacífico, nós temos nossas disputas aqui mais futebolísticas, né? Mas nunca saímos na briga com os argentinos, nem com o Uruguai, nem boliviano. Isso também é um fator que acaba ajudando. É verdade, sempre depois do jogo tem uma mesa de bar para a gente estar acalmando os ânimos. Então, serviria de exemplo para eles lá também estar fazendo isso. Mas é como você falou, Arthur, então a gente tem essa entrada de dólar, a gente tem esse atrativo da nossa alta taxa de juros, que os investidores externos olham isso como um grande benefício, porque está tendo um furacão lá fora. Então, isso dá bastante incerteza. Então, quem diria que hoje o Brasil, numa situação de guerra, pós-pandemia, está sendo uma referência de mercado de segurança. Por quê? A nossa economia é baseada em commodities, onde essas commodities atendem a todo mundo, elas se valorizaram muito rápido, certo? Principalmente agora, depois do início da guerra. E aí agora a gente também tem uma referência como se fosse um país que sempre lidou com a inflação. Então o governo, certo? Não só o governo atual, mas todos os governos tentaram fazer todos os mecanismos possíveis para o controle da inflação, que foi atendido, certo? E lógico que quem mais participou do processo inflacionário é o nosso empresariado. Então, o nosso empresariado tem um know-how de altíssima qualidade, que serve de referência. E lá fora, muitas dessas pessoas dessas empresas e dirigentes que estão passando por esse processo de inflação, não têm esse conhecimento. Então, acabam buscando esse conhecimento através das multinacionais que estão instaladas aqui. Eu não duvido muito se a gente voltar a ver algumas indústrias que fecharam as portas aqui no Brasil, que terem que reavaliar seus planos por causa dessas questões geopolíticas, para tentar reativar, já que a gente tem recurso, mão de obra barata, certo? Tem capacidade de exportação e a nossa moeda está se valorizando. Essa questão inflacionária no Brasil, Wagner, é sempre um medo, né? A gente, de uns 20 anos para cá, talvez até um pouco mais, o brasileiro se acostumou a viver com inflações baixas, né? Inflações baixas para países em desenvolvimento. E nós tanto que voltamos agora para patamar de 10%, e o que aconteceu é que todo mundo diz, a inflação está muito alta, né? Quem é de uma geração mais antiga, como a minha, a inflação de 10% ao ano era brincadeira, né? Isso aí era, às vezes, até diária. Você não acha que isso corre um risco de desorganizar as cadeias produtivas no Brasil, esse surto inflacionário? Olha, Arthur, você tocou num ponto importante. Porque o que acontece? Hoje, as nossas taxas de juros, elas estão refletindo um pouco o curto prazo. Mas a decisão do Banco Central nosso, ela só vai realmente sentir, certo? Ter um efeito macroeconômico no país daqui a 12 meses, 18 meses. Mas para nós consumidores, a gente quer um resultado de imediato. Mas a gente não enxerga um governo que ali não tenha um planejamento de curto prazo. Todos os planejamentos têm que ser no mínimo de 5 anos para frente. A mesma coisa acontece no setor privado. A gente não vê
empresas fazendo planejamento de 1 mês, 6 meses, 1 ano. Então é tudo a longo prazo. E se a gente olhar a nossa curva de juros, no longo prazo, ela tá baixa, entendeu? Mas a gente já tem sinais, certo? De que isso pode já começar, já havia uma redução, que já foi sinalizado pelo presidente do Banco Central, de iniciar a redução da taxa de juros agora a partir do mês de abril, entendeu? Para e aí começa a fazer. E isso pode estimular a nossa economia, certo? E eu não vejo também as empresas que estão aqui, elas estavam preocupadas com a pandemia. E logo que a gente teve essa retomada, vacinação em massa, essa retomada, todas elas estão investindo pesado, tanto para atender o mercado interno quanto o mercado externo. Lógico que agora a gente está vivendo um momento fantástico para a exportação. Então a gente tem que olhar esse setor e esse potencial. Essa questão do mercado internacional, eu sempre me pergunto assim, até que ponto existe espaço para esse crescimento tão forte, tão rápido desses valores todos de preço? Porque você ainda tem as economias europeias deprimidas, que não voltaram ao índice pré-pandemia. Os Estados Unidos está passando por um surto inflacionário também, apesar de estar crescendo. Tem espaço para isso, porque, por exemplo, aqui na nossa abertura, a gente estava falando assim, o carvão vegetal triplicou de preço. Eu fico me perguntando assim, gente, por que o carvão vegetal triplicou de preço? Qual é a causa disso, né? E aí isso de repente pode ter a ver com algo que a gente já tinha comentado aqui com o Wagner a respeito da matriz energética na Europa. De repente trazer esse debate para cá agora faça algum sentido, né? Gerando o link aqui com a colocação do Arthur. Sim. Exatamente. Então, só para a gente dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha trocou a sua matriz energética, a maioria é gás. Então, toda a indústria da Alemanha, ela trabalha em cima do gás. As residências, como lá faz bastante frio, neva, elas têm seus fornecimentos de gás. E aí chega, de repente, você tem esse conflito com essas sanções econômicas, e aí chega para cortar. Imagina o custo dessas empresas e a desvalorização das ações e do seu faturamento que vai ter nesse ano, ou então até o ano que o impacto vai ter no ano seguinte. Mas isso me lembrou uma coisa agora, que acho que a gente já comentou algumas vezes aqui, Dalva. Assim, como é que um país como o Brasil, que é autossuficiente, talvez hoje seja o maior exportador de proteína animal e vegetal conjugadas, né? Autossuficiente em petróleo, em energia e tudo mais. O que está faltando aqui ainda? Porque você não vê isso lá fora, né? Isso agora dizer assim, o brasileiro, isso não acredito não. Tem alguma coisa aí que acho que a gente ainda não está fazendo correto. O que você acha que é, Wagner? Olha, a gente ter uma classe política mais séria, talvez. Mais séria, que realmente procura as informações com os especialistas e estudem. Porque o Brasil ele não vive só através do mandato, ele tem uma vivência maior. Então é essa falta de planejamento que está faltando para a gente. Mas a gente tem que estar lutando, alertando, mostrando aí o nosso potencial. E se tudo isso acontecesse, a gente tivesse essas reformas estruturantes, principalmente a tributária lá, que já está parada já há um tempo, já foi aprovada no Congresso, na Câmara dos Deputados, só está faltando o Senado, que isso daí ia dar uma aquecida na nossa economia. Então, a gente poderia estar simplificando e atraindo mais empresas. A gente já tem a predisposição da OCDE, já aceitar a gente, isso ia ampliar mais o nosso mercado. Apesar da confusão política que a gente tem, algumas pessoas estão trabalhando e a gente está vendo o resultado. E o empresariado, que é mais vivido, que observa todos os dados e as informações, eles estão atentos a isso. Estão atentos. E pode aguardar. Com essa guerra, a gente pode vir ter mais dinheiro investindo de estrangeiros para ser alocado aqui no nosso país, reativar a nossa indústria. A gente poderia estar citando aqui um exemplo, vamos dizer, se a pessoa, se o governo zerasse
toda a taxa de importação de equipamentos para renovar o parque industrial, isso aí teria logo um efeito, aproveitando essa fase que o dólar está barato, né? Não é? Que isso é coisa rara, Arthur, não é? O Wagner continua aqui bastante otimista, né? Então vamos dar uma pausa, né, Dom? Vamos. Próximo bloco eu vou falar sobre o Maranhão aqui, ver o que o Wagner tem a Vamos dizer. analisar o Maranhão. É verdade. Especialmente porque a gente tem grandes mudanças políticas por vir, né? Vamos a mais um rápido intervalo, então. Voltamos em instantes com mais negócios na pauta.